Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. A dengue é considerada epidemia em 6 bairros de São Paulo, após o registro de mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes. Com os eventuais novos casos e óbitos, a Secretaria de Estado da Saúde atualiza diariamente os números e até o momento já são mais de 22 mil registros confirmados pela doença. A gravidade da situação foi constatada pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Para ser considerada epidemia, o número de pessoas infectadas tem que passar de 300 a cada 100 mil habitantes. E essa marca já foi ultrapassada em 6 bairros da capital paulista. São eles Jaguara, São Domingos, Jaçanã, Vila Leopoldina, Itaquera e Anhanguera. Esses locais concentram a maioria dos casos de dengue. A pior situação é do Jaguara. Lá foram confirmados 599 casos até a última segunda-feira. Para combater o problema, a Secretaria de Saúde tem intensificado as ações contra a doença. Uma das medidas foi o aumento das visitas e vistorias nas casas. Para isso, o número de agentes nas ruas passou de 2.000 para 12 mil profissionais. As cidades paulistas já estão aplicando a vacina contra a dengue. E no Mato Grosso do Sul, a cidade de Dourados iniciou a vacinação contra a dengue na população indígena. A expectativa é que mais de 16 mil pessoas sejam imunizadas nas 2 aldeias da região. Um dia especial na maior reserva indígena urbana do Brasil, que começou com a apresentação de uma dança terena, simbolizando a luta dos povos originários. Essa promete ser a maior ação de saúde preventiva da comunidade indígena de Dourados, a vacinação contra a dengue. A estimativa é que cerca de 16 mil pessoas entre 4 e 59 anos sejam vacinadas na campanha. O núcleo de imunização da prefeitura ficou responsável pela distribuição e reposição das vacinas. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura Municipal, através do núcleo de imunização, apoia toda a ação de vacinação contra a dengue dentro da comunidade indígena, através da logística, a oferta da vacina, a oferta de insumos, a capacitação de toda a equipe técnica e o apoio técnico das equipes estratégicas da família indígenas. Então, a partir de hoje, toda a reserva Jaguapiru e Bororó estão recebendo a vacinação contra a dengue aqui no município de Dourados. As equipes de saúde indígena que trabalham diariamente na unidade básica de saúde dentro das reservas serão as responsáveis por aplicar toda a vacinação dessa comunidade. A primeira etapa da vacinação aconteceu aqui na Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu, com equipes com 30 profissionais do Distrito Especial Sanitário Indígena, que é responsável pela aplicação nas comunidades das aldeias Bororó e Jaguapiru. Atualmente, na Reserva Indígena de Dourados, nós temos cerca de 20 mil indígenas. Hoje nós solicitamos 2.500 doses. Esperamos que a população indígena tenha aderência adequada nessa vacinação. Após o dia D, as vacinas elas estão dando continuidade nas unidades básicas de saúde no decorrer da semana. Com a vacinação em massa iniciada no município em janeiro, a Prefeitura teve que aguardar o aval da CESAI, Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, para incluir os moradores das aldeias Jaguapiru e Bororó na campanha. Havia um entendimento pelas lideranças do Distrito Sanitário de que a vacinação para os indígenas seguisse ao plano nacional, geral, que é vacinar agora de 10 a 14 anos. Mas essa decisão foi tomada porque é relacionada à oferta da vacina. Aqui em Dourados nós temos a oferta para todo o público elegível entre 4 e 59 anos. Então não fazia sentido vacinar só entre 10 e 14. Nós queremos vacinar 100% do público elegível, por isso fizemos esse esforço. Agora sim, nós vamos começar para recuperar esse tempo perdido. Dourados foi o primeiro município a iniciar a vacinação contra a dengue no país e é o único que realiza a vacinação em massa com imunizante Qdenga e tem a garantia de receber doses para imunizar até 150 mil pessoas. Aproximadamente 30 mil já tomaram a primeira dose e aguardam um período de 3 meses para receber a segunda. E ainda falando sobre saúde, mas dessa vez sobre a Covid-19, no último dia 26 de fevereiro, completou 4 anos que o primeiro caso do vírus foi anunciado aqui no Brasil. E mesmo depois de todo esse tempo, o país ainda enfrenta problemas no combate à doença.
O Brasil sequencia cerca de 0,03% das amostras de Covid-19, enquanto países como o Reino Unido analisam por volta de 5%. Nas últimas semanas, houve um aumento do número de casos da doença no país, passando de cerca de 20 mil na primeira semana desse ano para mais de 45 mil na 7ª semana. Mas, segundo o coordenador da plataforma SP Covid Infotracker, o professor Wallace Casaca, a maioria das pessoas não passam por teste. E por isso é possível dizer que os dados em torno da doença seriam subnotificados. A gente lembra aqui que o conteúdo divulgado nos boletins epidemiológicos correspondem apenas aos pacientes testados nos postos ou então nos hospitais. Em uma entrevista, o professor ressaltou que uma política pública efetiva de testagem seria essencial para dizer à população que a pandemia ainda não acabou. Houve um aumento substancial de casos em 2024 e a doença ainda leva a óbito cerca de 200 pessoas por semana. Em nota, o Ministério da Saúde informou que realiza a aquisição dos testes rápidos e de RT-PCR para diagnóstico de Covid e que faz a distribuição às secretarias estaduais de saúde. Além disso, segundo a pasta, o monitoramento junto aos estados é constante, bem como a elaboração de estratégias de testagem. Diz ainda que os registros de testes rápidos nas primeiras semanas de 2024 praticamente dobraram em relação ao final do ano passado, passando de cerca de 38 mil em 23 de dezembro de 2023 para 75 mil em 17 de fevereiro de 2024. A pasta afirma também que a vacinação segue como a principal medida para evitar casos graves. Segundo o boletim epidemiológico divulgado no último dia 17, até aqui, o país contabiliza mais de 38 milhões de casos de Covid-19 e aproximadamente 709 mil mortes causadas pela doença. O envelhecimento dos pais é uma fase considerada cheia de desafios para os filhos, marcadas por conflitos e dificuldades. Mas a participação dos jovens nessa fase pode ser fundamental para que tudo aconteça da melhor forma. O número de pessoas com mais de 60 anos de idade passou de 32 milhões em 2022, uma marca que não para de crescer. E a estimativa é de que, com o passar dos anos, fique ainda maior. À medida em que a idade avança, os idosos acabam precisando ainda mais de um apoio. Aquelas atividades simples do dia a dia acabam ficando mais complexas. Com isso, os pais recorrem ao auxílio dos filhos. O problema é que muitos jovens não estão preparados para lidar com esse período e experimentam níveis elevados de estresse e sobrecarga, principalmente quando existem questões de saúde. Mas esse cuidado é mais que necessário. Inclusive, existe um nome para definir esse senso de obrigação de estar ao lado dos velhinhos. É a responsabilidade filial. Um dever do filho adulto de se tornar responsável pelos pais idosos. Mas para que a experiência não seja uma das piores, vai depender muito da forma em que o filho foi criado. Um dos principais desafios e motivos de briga está nos papéis que os pais e filhos assumem nessa fase da vida. De um lado, os filhos podem enxergar uma pessoa fragilizada, que precisa de cuidados e tentam proteger os seus pais. De outro, há uma pessoa que não quer perder a sua autonomia. Os pais podem até perceber que estão precisando de cuidados, mas muitas vezes são teimosos e têm dificuldade em aceitar isso. Nesse período, os idosos também enfrentam o sentimento de solidão, perda de sentido da vida ou até medo da morte. Justamente por isso, a relação com os filhos deve ser aberta para que tudo seja discutido e ambos entrem num acordo. Os especialistas afirmam que para preservar a autonomia dos idosos é importante respeitar as decisões dos mais velhos. Mas aquela inversão de papéis falada por muitos não deve acontecer. Eles já são experientes e com seus valores muito bem definidos. E é importante que tudo isso seja respeitado. Além disso, para que o envelhecimento aconteça de uma forma saudável, é necessário que tenham acesso a bons cuidados de saúde e qualidade de vida. Em qualquer um dos cenários, a presença dos filhos é importante, principalmente para que apoiem seus pais. E uma das principais formas para isso é incentivando que os idosos cuidem das doenças crônicas que costumam surgir nessa idade.
Isso vai fazer com que eles vivam mais. E claro, com um sorriso no rosto. Há exatos 30 anos, o Plano Real foi anunciado no Brasil, dando início a uma nova caminhada econômica em meio a uma crise inflacionária no país. A moeda é a mais duradoura desde 1942. Quem viu o anúncio do Plano Real no Brasil já passou dos 30 anos de idade. E essa história marcou e mudou definitivamente a economia brasileira, trazendo ativos até então desconhecidos na memória dos recentes brasileiros: a previsibilidade e estabilidade. A medida provisória que criava o Plano Real foi publicada há exatos 30 anos. A nova moeda foi o projeto ao cenário de hiperinflação na economia brasileira, quando o país chegou a registrar quase 2.500% ao ano. Segundo dados do Banco Central, a inflação de 1994, quando o Plano Real começou, estava em 916%. Já em 95, o índice atingiu os 22%. Desde então, o IPCA acumulado do ano passou de 9% em poucas ocasiões. Mas antes dela se tornar vívida, uma grande novidade foi a criação da Unidade Real de Valor, conhecida como URV. Ela valia R$ 647,50 ao ser criada em 1º de março e R$ 2.750 no dia de extinção e substituição pelo real, em 1º de julho de 94. O então ministro da Fazenda da época, Fernando Henrique Cardoso, começou a preparar o plano no segundo semestre de 1993, quando equipes da pasta, do Banco Central e da Casa da Moeda dividiram o trabalho em 3 fases. Primeiro, o planejamento, iniciado em 93, tendo à frente o então ministro FHC e outros economistas. As universidades PUC, do Rio de Janeiro, e a UNB, de Brasília. Em seguida, os brasileiros passaram a conviver com a URV, a moeda da conta, que funcionava apenas dentro do sistema monetário, enquanto se alcançava o equilíbrio entre o valor da moeda e da hiperinflação. E, por fim, a chegada do real nas mãos dos brasileiros. As consequências foram vistas e vividas. Depois da domada da inflação, o consumo das famílias passou a ter impacto maior no crescimento do PIB, ajudando a puxar o crescimento da economia. Somente como exemplo, o consumo das famílias registrou um crescimento de 8,6% em 1995. Segundo economistas, o maior legado do Plano Real foi, sobretudo, a estabilidade monetária. Foi a mais bem-sucedida política macroeconômica que o país já teve. O plano dotou o Banco Central de instrumentos mais poderosos para combater a inflação, como a adoção do regime de metas para a inflação, que iniciou em 1999. Além disso, o real também deu oportunidade para as classes C, D e E a comprarem as coisas de forma parcelada. Inseriu milhões de brasileiros no mercado consumidor. Observamos que o que eles perdiam de salário por conta da inflação entrou para o consumo. Essa é a moeda brasileira mais duradoura desde 1942. E este é o ano de celebração dos 30 anos do real como moeda nacional, que conheceu 6 presidentes nesses 30 anos. Os do PT, Lula e Dilma, são levemente majoritários, pois ocuparam mais de 50% do tempo. FHC vem em seguida, com 26%, Bolsonaro com 13%, Temer com 7,8% e Itamar Franco com quase 2% do tempo. O Voa Brasil, que tinha promessa de começar no dia 5 de fevereiro deste ano, deve ser lançado em breve pelo governo federal, mas ainda sem data definida. O programa não garante que as passagens aéreas vão ficar mais acessíveis para o consumidor, porque deve apenas reunir os tickets que já custam até R$ 200. O Voa Brasil deve ser lançado em breve na previsão do Ministério de Portos e Aeroportos. O projeto já teria passado pela validação do presidente Lula e da Casa Civil e aguardaria apenas uma agenda do chefe do Executivo para que seja feito o anúncio. Mas o programa do governo federal, que foi prometido como uma iniciativa para tornar as viagens aéreas mais acessíveis para parte dos consumidores, não garante que as passagens vão efetivamente ficar
ficar mais baratas. Isso porque não estão previstos subsídios federais que poderiam assegurar uma redução nos preços, ou seja, a definição dos valores das tarifas, descontos e promoções vão continuar a critério de cada companhia aérea. Na prática, a plataforma elaborada pelo Executivo será alimentada pelas empresas com dados disponíveis sobre passagens já vendidas pelas companhias com valores de até R$ 200. A questão é que as empresas já ofertam parte dos assentos nessa faixa estipulada pelo Voa Brasil. Somente entre janeiro e novembro do ano passado foram o equivalente a quase 15% do total de passagens comercializadas. Sem injetar dinheiro, o governo tenta negociar com as companhias uma meta de 4 a 5 milhões de passagens vendidas por até R$ 200 através do programa, como uma forma de estimular o incremento no número de passageiros, especialmente entre os que viajam uma vez por ano. Essa seria a investida adotada pela União para tentar fazer o programa sair do papel. O Voa Brasil foi mencionado pela primeira vez em março do ano passado. Ao longo desse quase um ano, teve o lançamento adiado várias vezes e o motivo seria justamente essa dificuldade de encontrar uma proposta que pudesse atender os consumidores que reclamavam do aumento que chegou a quase 50% nos preços das passagens em 2023. As companhias aéreas Latam, Azul e Gol já se manifestaram e confirmaram que estão participando das discussões relacionadas ao programa, mas sem apresentar mais detalhes. No início dos debates, as empresas chegaram a mencionar os elevados custos de insumos, como o querosene de aviação e a judicialização por parte de clientes, e pediram ajuda do governo para enfrentar dificuldades financeiras agravadas ainda pela pandemia. Paralelo ao Voa Brasil, o governo teria discutido um pacote de socorro às empresas com linhas de crédito no BNDES e flexibilização para negociar dívidas tributárias e regulatórias junto à União. E veja a seguir, mudanças climáticas prometem deixar a Páscoa menos doce este ano, com preços mais salgados. E ainda, população felina no mundo só cresce e o gato já pode ser considerado o segundo melhor amigo do homem. Nós voltamos em instantes. Até já! Se você tem dificuldade de manter uma organização pessoal, saiba que existe um profissional específico para te ajudar nesse planejamento. É a Personal Organizer. Acompanhe. Você, por acaso, já entrou em algum local bagunçado e bateu ansiedade? Pois é, arrumar a casa e o ambiente de trabalho, além de trazer harmonia, contribui também para a maior eficiência em desempenhar as atividades cotidianas. E ter uma rotina regrada pode ajudar e muito quem deseja manter este planejamento. Há 8 anos, a Juliana passou por uma transformação na vida. Ela era enfermeira e teve um quadro de depressão. Foi presenteada por uma amiga com um curso de Personal Organizer. Desde então, passou a ajudar outras pessoas. A organização, ela acaba trazendo uma paz de espírito, né? E quando a coisa está bagunçada, a nossa vida também está bagunçada. Então, também vamos estar perdendo tempo, né? E nesse mundo que a gente está hoje em dia, as pessoas andam muito estressadas, né? E acabam querendo descontar em compras. Compras, o acúmulo. A tradução literal de Personal Organizer é organizador pessoal. Nada mais é do que um profissional que ensina as pessoas a se organizarem. Em casa, um dos cômodos mais difíceis de se manter alinhados, de acordo com a Juliana, é o quarto, principalmente as gavetas de roupas. Mas para tudo tem uma solução e ela dá a dica. Tem dia que você não consegue manter exatamente organizado. O que você faz? No outro dia, ao acordar, você pega uma cesta e vai pegando as coisas que estão fora do lugar e coloca ali naquela cesta. Eu aprendi assim, a cesta da Pandora. E, não tenho tempo hoje. Beleza, mas amanhã a primeira tarefa do dia vai ser colocar as coisas no lugar. Por quê?
A casa também tem que ter vida. E ninguém é um robô. Ai, tira, põe, tira, põe. Não, a gente tem que aproveitar a vida. Porque a organização não é para você ser escrava. É para você ter mais tempo para sua família. Manter gavetas e armários bem arrumados, alinhados, traz além de praticidade também bem-estar. Mas você sabe qual a importância desta organização para a sua vida? Esta psicóloga afirma que o alinhamento entre a arrumação e o bem-estar é fundamental. O planejamento diário das tarefas ajuda a manter o ambiente agradável. A desorganização, somada a uma rotina frenética, por exemplo, resulta muitas vezes em estresse e ansiedade. Quando a gente está com um ambiente organizado, quando a gente está em um espaço onde a gente se sente confortável, se sente bem, encontra as nossas coisas e aí tudo está em perfeita harmonia, a gente vai também conseguir ter um relacionamento mais saudável com os outros, porque você já não sai com aquela pressa, com toda aquela bagunça, com toda aquela ansiedade de eu tenho tarefas por fazer em casa. Então, dá aquele chequezinho nas listas de tarefas que a gente tem ali no dia a dia para fazer, é muito positivo e ajuda a diminuição desse estresse, do nosso humor também, ele melhora. Para manter o ambiente calmo e acolhedor, mesmo para aquelas pessoas mais agitadas, a dica é começar. O início sempre é mais difícil, mas com determinação, tudo é possível. Eu falo assim que onde eu fui, eu levei amor e uma esperança, né? Porque geralmente quando chamam um serviço de personal organized, está um caos, né? Não sabe nem por onde começar. Então, a cada casa que eu fui, que fui levando esse amor, as pessoas foram se transformando também. E hoje, muitas das minhas clientes ligam, Ju do céu, ai que delícia, ainda consigo manter do jeito que você me deixou. Claro que igual eu fiz, pode ser que não esteja, mas ela consegue visualizar aquilo, a forma com que eu deixei. O Brasil produz por ano aproximadamente 1.300.000 toneladas de maçã. Santa Catarina é o estado com maior produção no país. Santa Catarina vive essa semana uma mudança climática, né? Semana passada estava muito quente, abafado, sem chuva, mas essa semana já começou totalmente diferente. Como vocês podem observar, o clima está mais ameno, temperatura na volta, na casa dos 25 graus em todo o estado e bastante chuva chegando em todas as regiões. Mas chuva e friozinho, a gente se remete aqui no estado à maçã, que teve a sua colheita aberta na Serra Catarinense no último sábado. A Serra, que é a maior produtor de maçã aqui do estado e uma das maiores do país, já que Santa Catarina é o maior produtor da fruta, seguido de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e também Minas Gerais. A expectativa desse ano é que Santa Catarina faça a colheita de mais de 557.000 toneladas, batendo o recorde do ano passado. A região serrana, como eu disse, é a mais propícia para a fruta, tanto que ela já tem um selo de qualidade especial, principalmente na maçã Fuji, para determinar as características dessa maçã extremamente saborosa e oriunda aqui do estado. Então, portanto, Santa Catarina vai aí se agilizando para a colheita dessa fruta, que é muito importante para a economia dos catarinenses. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga. A Páscoa se aproxima e para os amantes de chocolates, esse é um momento especial, seja para se deliciar com o doce ou para presentear alguém. No entanto, neste ano, as mudanças climáticas deixaram a Páscoa um pouco salgada. A temporada dos ovos de Páscoa já começou e as gôndolas dos mercados estão assim, super atrativas aos olhos, mas nem tanto aos bolsos. Tudo tá caro, né? A cada ano que passa, tá ficando cada vez mais caro. E este ano não seria diferente. No acumulado dos últimos 12 meses, o chocolate, principal matéria-prima dos ovos de Páscoa, subiu 4,91%, segundo a tabela FIPE de Índice de Preços ao Consumidor. E a explicação do aumento está na safra do cacau. O preço internacional do cacau praticamente dobrou em 2023. Isso ocorreu principalmente devido às mudanças climáticas sentidas por países como Gana e Costa do Marfim, maiores produtores mundiais do fruto. Tem sofrido muito com os efeitos climáticos e também problemas relacionados ao manejo, a baixa tecnologia de produção, e isso tem reduzido muito a oferta do cacau em especial.
E se sobe o cacau, aumenta o chocolate e também os ovos. Se a Dona Maria da Paz for presentear toda a família nessa Páscoa, vai a aposentadoria toda só em chocolate. Sua neta tem 10 e 5 filhos, né? São 15 ovos de Páscoa. É, e mais as irmãs que a gente gosta de agradar, essas coisas, né? Aí não dá para comprar, não. É, não dá, não. Mas calma, existem alternativas. Neste mercado na Zona Sul de São Paulo, por exemplo, a marca própria sai bem mais em conta do que os ovos de marcas mais famosas. O preço é uma diferença de 50% ou mais, dependendo do ovo. Nós temos um ovo de 350 a R$ 23,90. E você tem ovo de 350 que está quase R$100. Dá para economizar também produzindo em casa. Essa loja, inclusive, vende todos os itens para quem quer produzir. E ainda oferece cursos que possibilitam qualquer leigo a aprender toda a técnica em apenas 2 horas. Tem curso de R$ 49,00 que você ganha 1 quilo de chocolate. Então você já leva, já aprende, já leva o chocolate e já você vai fazer. Com uma forminha e 1 quilo de chocolate, você começa a sua indústria. E é muito barato, porque você vai comprar 1 quilo de chocolate na barra de 2,100, que é aquela barra maior, ele sai por volta de R$ 35,00. Com mais R$ 5,00, você coloca a embalagem. Então você faz um ovo de 1 quilo por R$ 40,00. E você pode vender até R$ 150,00 esse quilo de chocolate. A Juliana já está comprando tudo para fazer os ovos caseiros. Eu estou comprando as embalagens dos ovos, aí os chocolates, as fitinhas, todo o material que é necessário para essa Páscoa, né? É a época do ano que a confeiteira mais fatura e ainda economiza com os presentes de toda a família, como o marido diz. Quando você tem uma esposa confeiteira com um filho em casa, seu bolso agradece, né? É muito bom, viu? Ajuda bastante, que nem os familiares acabam sendo privilegiados por isso e a gente também acaba sempre recorrendo a ela, né? A mão de obra dela para ela poder fazer e dar um desconto no nosso bolso. Para mais informações sobre os cursos de ovos de Páscoa dessa loja, acesse o site chocolandia.com.br. Após a vitória em disputa internacional, estudantes de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, vão visitar a NASA em Washington, D.C. As 5 jovens do ensino público se destacaram entre os 60 mil participantes. As estudantes foram premiadas no Desafio Internacional de Aplicativos Espaciais da NASA, Space APPS 2023. As talentosas jovens provenientes do ensino público e do curso de técnico em administração da Firjan Senai representaram o Brasil no desenvolvimento de uma solução para um desafio. Elas enfrentaram uma concorrência acirrada, composta por cerca de 60 mil pessoas de 152 países. O grupo das meninas brasileiras foi uma das 10 equipes vencedoras da competição. Elas foram agraciadas com uma medalha, o prêmio de projeto mais inspirador e a oportunidade de conhecer a sede da NASA em Washington, capital dos Estados Unidos. O desafio proposto pela NASA uniu os talentos em prol de um objetivo: criar uma solução para ajudar as pessoas a compreenderem melhor os eventos astronômicos. Diante disso, elas conceberam uma narrativa que explica de forma envolvente e acessível a mecânica dos eclipses. O projeto incluiu a apresentação das fases dos eclipses, os processos que o desencadeiam e por que apenas algumas pessoas têm o privilégio de presenciá-los em momentos específicos. O trabalho foi elaborado por meio de uma plataforma de design gráfico, que possibilita aos usuários a criação de diversos tipos de conteúdos visuais. Ser o CEO de uma grande empresa é o que muitos jovens que estão começando no mercado de trabalho sonham, não é mesmo? Não é bem assim, não. Pesquisas apontam que a geração Z prefere qualidade de vida do que sucesso na carreira. Os jovens da geração Z são aqueles nascidos entre 1997 e 2012. Segundo o levantamento da plataforma Coderpad, que reúne currículos e realiza entrevistas com pessoas de vários países do mundo,
36% dos profissionais dessa geração não têm interesse em assumir funções gerenciais ou outros cargos de liderança, como acontecia até então. A pesquisa mostra que a geração Z prioriza passar mais tempo com a família e amigos, ter saúde física e mental e viajar. Outro estudo feito por uma plataforma canadense com mais de 1.000 pessoas da geração Z em diferentes países segue a mesma tendência. Nesse levantamento, só 9% dos entrevistados têm como prioridade se tornar um gerente de pessoas e 4% esperam se tornar um executivo de alto escalão. A pesquisa analisou também por que a maioria desses profissionais não querem assumir cargos de liderança. E entre as razões estão a expectativa de mais estresse e pressão, mais horas de trabalho, satisfação na função atual, falta de interesse em lidar com responsabilidades de liderança, prioridade em compromissos e interesses pessoais fora do trabalho, aspectos administrativos da função de líder e a falta de confiança na habilidade para liderar. Ambos os estudos concluem que a geração Z considera que os ganhos financeiros de um cargo de liderança não compensam o estresse que essa função vai gerar no cotidiano do trabalho e na vida. Envelhecer é tão difícil para o ser humano quanto para o seu pet. Essa jornada natural da vida dos seres vivos tem como consequência várias alterações metabólicas, funcionais e físicas do cérebro e tem impacto no processo relacionado ao bem-estar e à saúde dos animais. Na maior alegria, os 3 amigos chegam ao pet shop e tudo vira festa. Letícia Robalinho é médica veterinária e explica sobre os cuidados que precisamos ter com os cachorros nessa idade. É um animal que acima dos 7, 8 anos a gente precisa a cada 6 meses fazer um exame de sangue, se necessário um ultrassom, uma radiografia para a gente saber se o animal está bem, se o animal está conseguindo manter a saúde dele, né? E ter sempre um profissional por perto para acompanhar qualquer alteração que surja, qualquer lesão de pele, alteração na respiração. Algumas doenças só aparecem durante a velhice e com os animais não é diferente. Os tutores precisam ficar atentos aos sinais visíveis. Se o animal está mais quieto do que o normal, se ele não está brincando, se é um animal que normalmente é ativo, se ele passou a ficar mais quietinho na cama, se ele está demonstrando dor quando você tenta pegar no colo, se é um animal que está diminuindo a ingestão de água, a ingestão de alimento. Na fase da velhice, todo animal precisa de um cuidado especial e algumas recomendações são indicadas para esse período. Visitas frequentes ao veterinário, levar para passear em horários mais frescos, porque os cachorros idosos têm algumas limitações que precisam ser respeitadas. E também uma boa alimentação, com a inclusão de suplementos que vão dar força e ajudar a reduzir os efeitos do envelhecimento. E ficar saudável igual essa galera aqui. Letícia ainda explica sobre os cuidados da saúde renal dos cachorros e dá dicas de como deixar essa fase da vida deles mais fácil. A ração que a gente oferece para o filhote, ela determina muita coisa. A gente sabe que os filhotes, eles têm algumas... Eles estão em fase de crescimento, então está tudo sendo formado, os ossos, os órgãos, a influência hormonal, então tudo isso influencia em um futuro muito bom para o animal. Você sabia que o gato já pode ser considerado o segundo melhor amigo do homem? De acordo com o último censo PET IPB, a população de felinos no Brasil aumentou 6% contra 4% dos cães. Eu visitei uma exposição de felinos aqui em São Paulo e só nesse evento eu conheci 20 raças diferentes. A primeira edição do maior encontro de gatos da América Latina em 2024 teve 210 gatos inscritos e 3 house cats chamados sem raça definida.
O evento gratuito, promovido pelo Clube Brasileiro do Gato e parceiros, teve visita monitorada e interativa com os pets, concurso de beleza durante todo o dia com 4 juízes vindos de diversas partes do mundo, expositores e ação solidária. Os felinos da raça British Shorthair estavam no topo das espécies inscritas, seguidos pelo persa e o esfinx. O norueguês da floresta também chamou a atenção durante o evento pelo seu tamanho e o mal egípcio, representado por apenas um gato da espécie. O biólogo e diretor genealógico do clube, Nívio Filho, estava com sua gatinha Esfinx e pôde falar com propriedade sobre a raça de origem canadense. Mutação canadense, então, aconteceu lá entre a década de 70 e 80. Todo mundo acha que esses gatos são os que estão representados nas pirâmides, né? Então, não, ok? Isso daqui é canadense, não tem nada a ver com o Egito, a não ser o nome, que parece uma esfinge. Só. É um gatinho muito legal, é um gatinho muito gostoso, é um gatinho suave ao toque, é tudo de bom, vai ser companheirão, tá? Precisa de alguns cuidadinhos que os gatos normais. Bem bingo. Depois de aprender com o Nívio a respeito das principais raças felinas presentes na exposição, eu conversei com o presidente do Clube do Gato aqui no Brasil, Gerson Pereira. O nosso intuito maior é promover o gato como pet. A gente acredita que o gato ele tem um lugar hoje na sociedade moderna de muita importância, porque dentro da vida do homem moderno, que é uma vida com pouco tempo, pouco espaço e com grande necessidade de relações afetivas, o gato como pet vem ocupar esse espaço. Historicamente, no Brasil, o persa sempre foi o grande campeão em números, mas hoje em dia o Maine Coon, um gato que há uns 10 anos atrás começou a ser introduzido na gatofilia nacional, ele vem crescendo e ganhando bastantes adeptos. A grande importância do nosso evento é uma importância de divulgar o gato, de mostrar para as pessoas leigas no assunto como cuidar do seu gato, como escolher bem o seu gato. A gente pede ao visitante que traga uma lata ou uma embalagem de leite em pó. É uma ação social que é replicada não só para as crianças com câncer que recebem a doação do leite em pó, como para as nossas ONGs parceiras que recebem a mesma pesagem de leite que a gente consegue arrecadar em rações para os seus felinos. Ao final do dia, os gatos, cada um com sua peculiaridade, concorreram à grande final com direito a troféu e reconhecimento mundo afora. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!